Olá, estudante! Continuando a semana de acolhimento do Ciclo 2, quero lembrar que o PET 2 está disponível para download no site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. Quem está conosco é a professora de Química, Débora Mendonça, e nessa aula vamos retomar o tema Química Orgânica, que foi necessário para que os alunos pudessem resolver os exercícios do PET 1. Não é isso, professora Débora? Isso mesmo, Dani. Então, nesse volume, nós trabalhamos a introdução de química orgânica, relembramos ali na primeira semana o que é ligação covalente, trabalhamos a geometria molecular, que é uma geometria que a maioria dos alunos tem uma certa dificuldade, principalmente aqueles que têm dificuldade de enxergar em terceira dimensão. Fizemos uma aula sobre isso. Depois, no segundo momento, começamos a trabalhar as cadeias carbônicas, como que elas são classificadas, classificação de carbonos e na última semana, demos uma introdução a hidrocarbonetos. O volume 2 vai trabalhar melhor a função hidrocarboneto. Então, nós vamos trabalhar no próximo volume, aprofundar melhor sobre características, nomenclatura, tudo isso referente a hidrocarboneto. Então, eu vou trazer para vocês algumas atividades que eu separei dentro do PET e nessas atividades nós vamos revisar o conteúdo. Então, eu não trouxe uma revisão para depois fazer as atividades. Nesse momento, nós vamos usar as atividades como revisão. Então, se você teve alguma dúvida, principalmente nesses exercícios, vamos ficar atentos para conseguirmos resolver, ok? Então, a primeira atividade é a atividade 3, da semana 1, que está na página 49 do PET, volume 1. Então, ele diz, selecione as alternativas onde há a exata correspondência entre a molécula e sua forma geométrica. A resposta final é a soma dos números das alternativas. E eu trago aqui para vocês as alternativas. Então, o que nós vamos fazer? Bom, vamos relembrar um pouquinho quais eram as formas que nós estudamos? Então, nós estudamos a forma linear. Nós estudamos também a angular, trigonal plana, eu vou abreviar aqui, a piramidal e a tetraédrica. Uns nomes difíceis, né? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui para vocês uma dica que eu dei na aula que foi ao ar. Então, vamos pensar. Toda vez que eu tiver uma molécula feita por 2 átomos, independente se os átomos são iguais ou diferentes, ela vai ser sempre linear, ok? Se ela tiver 3 átomos, o que significa? Quer dizer que eu vou ter um átomo central e 2 ligantes. Ela tem 2 opções, ou ela é linear, ou ela é angular. O que vai diferenciar? Se o átomo central tiver elétrons não ligantes, ela vai ser angular. Então, se houver elétrons não ligantes, ela é angular. Se o átomo central não tiver elétrons não ligantes, ela é linear. Nós vamos pensar isso com mais calma. Trigonal plana e piramidal, 4 átomos. Mesma situação. O que vai diferenciar? Se o átomo central tiver elétrons, ou seja, par de elétrons não ligantes. Se ele tiver par de elétrons não ligantes, ele é piramidal. E se eu tiver 5 átomos, ela vai ser tetraédrica. Existem outras geometrias com outras quantidades de átomos? Existe. Mas para esse momento, para esse volume, essa dica aqui nos basta. Ok? E aí, o exercício, ele te dá as moléculas e as moléculas vai ter cada um a sua forma geométrica e nós precisamos saber se elas estão certas ou não. Como que nós fazemos isso? Nós trabalhamos, então, a representação de Lewis. Então, pela representação de Lewis, eu consigo saber se eu tenho um átomo central, se está sobrando elétron, se não está. E para isso eu preciso ver a minha tabela periódica, a localização onde esse elemento está na tabela. Então vamos lá? Dani, eu vou pedir para você falar para mim quais que são. Vamos lá. O primeiro é o N2. Então olha só, o nitrogênio,
ele tem 5 elétrons na última camada, porque ele é, na tabela periódica, ele está na coluna 15 ou 5A, depende de qual que é a tabela que você está usando. Então, se eu tenho 2 nitrogênios, então eu vou ter aqui, vou desenhar do lado de cá. Então, olha só, eu tenho 5 elétrons, eu vou estabelecer uma ligação tripla, certo? Então, se eu tenho 2 átomos, ele é linear. Qual que é o próximo? CO2. Então, olha só, agora eu já tenho 3 átomos. Lembra que lá, quando eu fiz a revisão agorinha com vocês, tem que ter um átomo central e 2 ligantes? Se ele é CO2, então o carbono vem no meio e os oxigênios na lateral. Nós precisamos saber se ele é linear ou angular. O carbono é da coluna 14, então eu tenho 4 elétrons não ligantes. O oxigênio dá 16, então eu tenho 6 elétrons não ligantes. 2, 4, 5, 6. 2, 4, 5, 6. Então, todos eles ficam estáveis com 8 elétrons. Então, eu preciso estabelecer aqui 2 ligações duplas. Então, sobrou elétrons aqui no meu carbono? Não, né? Não tem elétron, tá todo mundo ligadinho. Então, ele é linear. A próxima? H2O. Então, agora nós vamos trabalhar com a água. Olha que interessante. Então, H2O. Então, quem que é meu átomo central? O oxigênio. Quem que são as laterais? Os hidrogênios. Ou seja, os meus ligantes são os hidrogênios. Nós vimos que o oxigênio tem 6 elétrons na última camada. Então, 2, 3, 4, 5, 6. O oxigênio, ele só tem um elétron, coitado. Ele é um elemento que só tem um elétron. Então, e ele fica estável com 2 elétrons. Então, agora aqui está todo mundo estável. Repare que diferente da molécula superior, do CO2, que não sobrou nenhum elétron, no oxigênio sobrou 2 pares de elétrons. Esses pares de elétrons, ele faz uma repulsão, faz essa ligação se transformar em angular. Então, tá certo também. Agora vamos para o próximo. PCI5. Então, é PCl5. Então, PCl5, desculpa. Então, fósforo e 5 cloros. Então, olha só, já tem 5 cloros e um fósforo. Tem 6 átomos. Na dica que eu dei, só vai até 5. Isso, já foge a regra. Então, se já fugiu a regra, esse daqui eu nem precisava ver. Esse aqui estava errado. Então, esse aí já está errado. Vamos para o próximo. CCl4. Então, CCl4. Isso. Então, aqui eu tenho carbono e 4 cloros. Então, vamos lá. Carbono tem 4 elétrons não ligantes. Desenhar 4 bolinhas aqui. O cloro é da coluna 17, tem 7 elétrons não ligantes. Então, aqui, cloro, cloro, cloro e cloro. Deixa eu fazer assim para não confundir. Então, ele tem que ter 7 elétrons em todos. Então, 2, 4, 6, 7. 2, 4, 6, 7. 2, 4, 6, 7. 2, 4, 6, 7. Então, todos eles vão ficar estáveis com 8 elétrons. Então, eu vou estabelecer aqui ligações simples. Se eu tenho 5 átomos, qual que foi a dica que eu dei? Ele é tetraédrico. Tá certo. E nós temos ainda um próximo, não é isso? Isso, BF3. Vamos fazer do lado de cá. Então, BF3. O boro, gente, ele é da coluna 13 ou 3A. Isso quer dizer que ele tem o quê? 3 elétrons na última camada. E o flúor? O flúor, ele é da coluna 17, então ele também tem 7 elétrons, assim como o cloro, na última camada. Então, vamos desenhar aqui os elétrons de cada um deles. Então, olha só, sobrou par de elétrons não ligantes no boro? Não sobrou. Então, dessa forma, o que ele é? Trigonal plana.
Ali tem uma expressão pirâmide trigonal. Isso. Esse termo pirâmide trigonal é um termo mais antigo. Refere-se à piramidal, né? A ideia de formar uma pirâmide. Não é o caso. Então, esse também estaria errado. Então, se fôssemos fazer a soma, nós teríamos o 1, o 2, o 4 e o 16. Então, 1, 2, 4 e 16. No total aqui, nós teríamos 23. Então, a resposta a esta pergunta seria 23, que é justamente a soma das alternativas. Bom, aqui eu trago para vocês uma segunda questão, atividade 4, semana 2, página 53. Eu tenho aqui a molécula do egenol, um composto orgânico extraído do cravo da Índia. Pode ser representado pela fórmula estrutural. Com base nessa afirmação, pode-se concluir que a fórmula molecular do egenol é. Então, aqui nós vamos fazer uma revisão sobre os tipos de representação. Então, nós vimos que a fórmula molecular é a representação onde eu conto a quantidade de carbonos e hidrogênios e outros elementos que tem na molécula. Então, não reparem minha obra de arte. Então, olha só, eu tenho ali um anel aromático. Acima dele, eu tenho uma hidroxila, um OH. Aqui eu tenho um oxigênio ligado a um CH3. Aqui no final eu tenho um CH2, CH, dupla CH3. Acho que tá certinho, né? A estrutura. Então, como que é a fórmula molecular? Eu preciso contar. CH2, desculpa, na de baixo aqui. Aqui? Na última, isso. Ah, tá. CH2. Então, eu preciso, contar a quantidade de elementos que tem aqui. Lembra que na fórmula estrutural, cada extremidade representa um carbono? E que, além disso, eu não considero os hidrogênios, então você precisa considerar isso na hora de responder. Eu não posso simplesmente colocar os carbonos que estão evidenciados. Eu vou colocar até de outra cor para facilitar a nossa visualização. Então, vamos lá. Então, aqui nessa extremidade eu tenho um carbono, aqui nessa outra, outro carbono, aqui, aqui, aqui e aqui. Então, eu tenho 6 carbonos. Lembra que cada carbono precisa fazer 4 ligações. Então, eu tenho que conferir se todos esses carbonos estão fazendo 4 ligações. Se não estiver fazendo, é porque ali tem um hidrogênio que não está sendo evidenciado. Então, vamos começar por aqui. Eu tenho uma ligação, 2 ligações, então 3, total 4, ok. E esse daqui? Eu tenho 2, 3, faltou 1, então aqui tem um hidrogênio. Este carbono faz 2 ligações aqui, uma aqui, faltou outra ligação, então tem um hidrogênio. Este carbono está fazendo uma dupla e 2 simples, tem 4, ok. Esse daqui tem uma simples e uma dupla. Então, tem só 3 ligações. Precisa de um hidrogênio. Este carbono, ele faz uma ligação, 2, 3, 4 ligações. Então, tá ok. Então, agora eu consigo ver realmente a quantidade de carbonos e a quantidade de hidrogênios. Agora é só contar. Então, vamos contar os carbonos. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu tenho C10. E os hidrogênios? Aqui tem 2, 4, 5, 6, aqui 6, 7, 8, 9, 13. Não é isso? Vamos conferir aqui de novo. 5, 6, 7, 8, 9. E aqui, com mais 3, então vai dar 12, né? 12, isso. E 2 oxigênios. Então, quando vocês fizerem esse tipo de exercício, tente evidenciar a quantidade, os carbonos que não estão presentes. Por que eles não estão presentes? Porque isso daqui é a fórmula estrutural. Então, na fórmula estrutural, eu coloco os carbonos como se fossem quinas e os hidrogênios eu simplesmente não coloco, não represento eles. Isso porque tem estruturas orgânicas muito, muito grandes e dessa forma eu consigo visualizar melhor. Ok?
Então, por último, nós vamos trabalhar agora com essa daqui. É a atividade 1 da semana 3, na página 55. Então, dada a fórmula estrutural do 5-metil-X2-en-4-ol, nome feio, né? Mas é para representar a estrutura. Podemos afirmar que ela pode ser classificada em. Então, aí ele traz as classificações. Então, quais são as classificações que nós temos? Então, nós temos a classificação aberta e fechada, normal e ramificada, homogênea e heterogênea. E temos mais uma, que é a saturada e a insaturada. Sempre uma é o oposto da outra. Então, aberta ou acíclica é quando eu tenho a estrutura com duas extremidades. Então, eu consigo ver ela normalmente. Fechada é quando ela faz uma figura geométrica, igual na molécula anterior, que fazia um hexágono. Então, é sempre quando tem um triângulo, um quadrado, dessa forma eu consigo ver. Normal e ramificada, então, a normal é quando eu não tenho nenhuma ramificação, vejo só duas extremidades. E a ramificada vem de ramos mesmo, pensa em árvore. Então, eu tenho ali outros braços ali da molécula. Homogênea e heterogênea tem a ver com as ligações entre carbonos. Se essas ligações carbono-carbono, tem só carbono ou se tem outro elemento ali ligado entre eles. E saturada e insaturada tem a ver se só tem ligação simples ou ligação dupla entre eles. Então, vamos lá. Olhando a molécula, o que nós vemos? Nós vemos o CH3 em duas extremidades e numa outra. Normalmente, o CH3 é o carbono de extremidade. Normalmente. Existem outras formas de ver a extremidade, mas para esse exercício, acho que dessa forma mais simples será mais fácil. Então, o CH3, você vê que nós temos, então, 3 extremidades. Se ela tem 3 extremidades, quer dizer que ela é ramificada. Ela forma uma figura geométrica nítida? Não, né? Tem um zigue-zague ali, mas não é uma figura geométrica, um triângulo, um quadrado. Então, se não é um quadrado ou um triângulo, não é uma figura exata, então ela é o quê? Aberta. Outro termo para aberta é acíclica e outro termo para fechado é cíclico, ou seja, de ciclo mesmo, de formação de ciclo. Homogêneo e heterogêneo. Existe ligação com outro elemento além de carbono e hidrogênio? Existe, nós temos um oxigênio ali, né? O OH. Só que esse oxigênio, ele não está entre carbonos. Ele está ligado a um carbono, mas não está entre carbonos. Portanto, essa molécula, ela é homogênea. Isso é uma dúvida comum dos alunos. Então, se o oxigênio está entre carbonos, ela seria heterogênea. Como o oxigênio não está entre carbonos, a molécula é homogênea. E saturado e insaturado? Bom, saturado é quando só tem ligação simples entre carbonos. Observem que tem uma dupla ligação ali no zigue-zague. Então, se tem a dupla ligação, quer dizer que ela é insaturada. Então, a classificação da nossa cadeia ficou aberta ou acíclica, ramificada, homogênea e insaturada. Vamos ver as alternativas que nós temos? Então, olha só. Letra A, aberta, ramificada, saturada e homogênea. Será que está certo? Não, porque ela é insaturada. Exatamente. Então, letra B, acíclica, ramificada, insaturada e heterogênea. Também está errada, né, gente? Por quê? Ela não é heterogênea. Letra C, acíclica, ramificada, insaturada e homogênea. Então, tá certo, porque a acíclica seria aberta. Ramificada, ok. Insaturada e homogênea. Então, a resposta certa aqui seria a letra C. Então, gente, dessa forma, com esses exercícios, eu fiz um resumo bem rápido do que nós vimos no volume 1. Lembrando que o próximo volume vai abordar apenas hidrocarbonetos, ok?
No mais, eu quero agradecer a todos vocês. Muito obrigada por esse momento, por essa aula.